Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública para a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município para 2020. Agradeço a presença dos vereadores Natal e Vitor, da secretária de Finanças, representando o nosso prefeito, e dos demais servidores e convidados. Quero, neste momento, convidar a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para ocupar lugar à mesa, que é o vereador Adailson Carlos Inácio da Costa, que é o presidente, o Dadá, a vereadora Márcia Pereira, que já se encontra aqui presente, e o vereador João Alexandre, que não se encontra no momento. E gostaria, neste momento, de convidar a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Convido, neste momento, a assessora de Planejamento Municipal, Ana Maria Alves Rois, para a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Com a palavra, a Ana Maria. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu, representando o prefeito municipal, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças e todas as demais secretarias, venho aqui para expor as metas e prioridades estabelecidas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que já foi entregue a esta Casa de Leis para avaliação e aprovação. Neste ano, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos lá na Prefeitura. Então, é uma situação atípica, Nós nunca antes tínhamos entregado com atraso o projeto de lei, mas, infelizmente, aconteceu, mas entregamos e esperamos, sinceramente, que não atrapalhe a avaliação dos senhores vereadores, para que até o final da sessão, até 30 de junho, possa ser aprovado o projeto, para que nós possamos, então, dar início aos trabalhos de elaboração do projeto de lei orçamentária, que entregaremos nesta casa até 30 de setembro deste ano. Tá? Então, vou dar início à apresentação. O projeto ele é bem extenso, é composto de muitas planilhas, porque compreende um cenário, assim, um período que compreende os exercícios de 2016 a 2022. Então, numa planilha, ele tem os 3 anos seguintes, na outra, ele tem os 3 anos anteriores, na outra, ele avalia as metas de 2018. Então, é assim um complexo, que envolve muitos exercícios e muitas projeções. Então, eu não consegui trazer aqui na apresentação todos esses dados, mas eles estão no projeto de lei. Eu tenho aqui também em papel físico, se alguém precisar, está à disposição. Então, nós sempre realizamos a audiência em atendimento ao disposto na LRF, no artigo 48 da LRF, que prevê, então, a audiência pública para discussão dos planos orçamentários, tanto o PPA, a LDO, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela nada mais é do que o elo entre os outros 2 planos orçamentários, que é o PPA e a LOA, o Orçamento Anual. Então, ela faz a ligação entre esses 2 planos, cuja principal função é selecionar as prioridades estabelecidas lá no PPA
mas quais serão priorizadas no exercício a que se refere a LDO. No nosso caso aqui hoje, nós vamos tratar do exercício de 2020, né? Então, quais são as prioridades que vão ser estabelecidas e vão ser levadas ao orçamento para o exercício de 2020? A base legal. Então, por que o município entrega aqui na Câmara Municipal o projeto para avaliação e aprovação e depois sanciona a lei? Porque está estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal, né, que esse projeto tem que ser elaborado e ele compreenderá sempre as metas e prioridades da administração. Ele deve orientar a elaboração da lei orçamentária anual, deve dispor sobre as alterações na legislação tributária e também estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Esse último item mais relacionados a estados e à União, né? Também, a Constituição ela é de 88, então ela prevê que a LDO deve compreender esses itens todos. Mas, em 2000, a LRF acrescentou mais algumas condições para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a partir do artigo 4º da LRF, nós devemos observar também o equilíbrio entre as receitas e despesas, ou seja, os orçamentos municipais eles devem ser elaborados considerando esse equilíbrio, né, entre as receitas e despesas, para que não haja assim, um déficit nas contas públicas, né? O critério e a forma de limitação de empenho, caso aquela receita prevista não se cumpra, então também temos que segurar as despesas, as normas relativas aos custos e às avaliações dos programas municipais, as condições e exigências para transferências, no caso do município, mais as transferências voluntárias para as entidades, né? E deve conter também o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Então, no anexo de metas fiscais, a gente encontra um estudo sobre a situação do município e também as metas que serão observadas para o exercício de 2020 e também para os dois exercícios seguintes. Então, as planilhas compreendem 2020, 2021 e 2022. E no anexo de riscos fiscais, a gente estabelece lá, já tenta prever, né, os acontecimentos que podem vir a impactar de forma negativa no orçamento municipal. A metodologia de preenchimento dessas tabelas e do projeto também, ela observa os manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele orienta toda a contabilização e os registros contábeis. E o Manual dos Demonstrativos Fiscais, ele traz a metodologia, o layout de como devem ser apresentados todos os demonstrativos, sejam esses que vão ser apresentados aqui, do anexo de metas fiscais e de riscos fiscais, como também aqueles apresentados nas audiências quadrimestrais, que são nada menos do que a avaliação do que foi estabelecido de início. Então, nós temos o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, vigente a 9ª edição, a 8ª edição, desculpa, e o Manual de Demonstrativos Fiscais, que nós obedecemos à 9ª edição, mas a 10ª já está sendo publicada para entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. Então, a LDO como um elo entre o PPA e a LOA, né? O PPA é um planejamento de médio prazo que compreende 4 exercícios seguidos. Então, o PPA vigente
atualmente é o PPA elaborado em 2017 e é vigente para o período de 2018 a 2021. E a LDO é uma lei anual. Então, se o PPA corresponde a 4 anos, ele vai dar origem a 4 leis de diretrizes orçamentárias. E estas vão, claro, orientar a elaboração de 4 orçamentos, né? Seja de 2018, 2019, 2020 e 2021. Hoje nós estamos discutindo, então, a lei que vai orientar a elaboração do orçamento de 2020. O projeto de lei veio com o número de 16, projeto 16 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento referente ao exercício financeiro de 2020. Então, nós temos aqui um cenário econômico, né, o que foi observado para fazer as tabelas, para se chegar nos valores, né, tanto das metas de arrecadação, como também das metas prioritárias de despesa. Então, nós temos ali uma previsão de PIB para 2019, para este ano, em torno de 2%, e para os 3 anos seguintes, na casa de 3%. A inflação, essa daqui é com as projeções do Boletim Focus, né? Porque lá no Banco Central, se a gente for ver, ele tem uma tabela que tem o teto máximo e o mínimo, e tem uma média lá, né, de inflação, que correspondia a 4,5%, agora acho que baixou para 4,2% ou 3%. Então, o IPCA, previsto para esse ano, está na casa de 3%, e para 2020, 2021 e 2022, está mais ou menos como a média do Banco Central, em torno de 4%. Né? Então, só para conhecimento, a gente tem o dólar ali, a 3,70, e os juros da Selic, 7%. E o salário mínimo vigente, R$ 998. Então, esse gráfico ele mostra a trajetória da inflação nos últimos anos, né? A linha vermelha é o quanto que atingiu, e a linha azul é a média central, então, da tabela do Banco Central, né, que corresponde em torno de 4%. Então, observamos ali nos 2 últimos anos, que 2017 fechou na casa de 2%, e 2018, 3,75%. Então, as nossas planilhas, elas estão compreendendo, não de forma linear em todos os casos, mas na maioria deles, uma projeção de inflação de 3% e mais um crescimento em torno de 2%. Então, nós temos aí a maioria das metas corrigidas em torno de 5%. O projeto de lei, ele veio com o texto do projeto de lei, né, o texto legal, a projeção das receitas por categoria, a projeção das despesas também por categoria econômica, o anexo de metas fiscais com os 10 demonstrativos, o anexo de riscos fiscais, a relação dos programas prioritários, as metas prioritárias dentro de cada programa e o quadro das obras em andamento, conforme dispõe a legislação. Então, somente alguns artigos da lei, né? No artigo 1º, já estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento, que compreende, né, conforme definido na Constituição, as metas, né, as prioridades e metas da administração, a estrutura e organização dos orçamentos, disposições relativas à dívida pública, disposições relativas às despesas com pessoal, as políticas de aplicação financeira, as disposições sobre alterações na legislação tributária e as disposições sobre a transparência pública. O artigo 2º, então, ele já faz ali uma vinculação com PPA, LDO e LOA, né,
já que a LDO é o elo entre as duas, então não dá para fazer de forma desconectada, né? Então, ele já diz lá no parágrafo 1º que as programações, né, as prioridades e metas da administração pública, elas têm que estar coerentes com as programações constantes no anexo 2, que é a programação da despesa. E os programas incluídos nesse anexo 2 guardarão consonância com os objetivos do Plano Plurianual do município, que compreende 2018 e 2021. Só que não quer dizer que tenha que ter o mesmo valor que está estipulado lá no PPA, pois o PPA foi elaborado em 2017. A LDO foi elaborada agora, mas o orçamento vai ser elaborado somente em agosto, setembro. Então, nós estamos sofrendo modificações constantes, seja por fatores políticos, seja por fatores econômicos, ou seja por fatores locais que envolvem alguma alteração, né? Então, não quer dizer que seja taxativo, né? A gente tem que ter como referência. E a lei já diz aqui que esses valores, lá no parágrafo 3º, que essas metas, elas são um indicativo e poderão ser acomodadas de acordo com a trajetória, né? Então, não é porque está X aqui que vai estar X lá no orçamento. É claro que, se a gente fizer alguma alteração, nós vamos encaminhar também um projeto de lei atualizando as tabelas do PPA e da LDO. Ok? Sobre a estrutura e organização dos orçamentos. Então, quem trabalha lá na prefeitura já está bem acostumado, né? Nós temos 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. No caso do município de Cianorte, nós não contamos com o orçamento de investimentos, porque nós não temos aplicação em empresas públicas ou de economia mista. Então, nós temos o orçamento fiscal e da Seguridade Social. A despesa ela vai ser detalhada no orçamento por órgão, unidade orçamentária, órgão e unidade. Ou seja, cada secretaria corresponde a um órgão. Dentro dessa secretaria existem várias divisões. Então, cada uma dessas divisões corresponde a uma unidade orçamentária. E os valores alocados nessas unidades orçamentárias são divididos em projetos, e cada projeto em programas, e cada programa em projetos e atividades, sendo os projetos mais relacionados às obras e aos investimentos com limitação no tempo, né, que venham depois a somar na administração para que ela cumpra o seu papel, e as atividades mais relacionadas às despesas de manutenção e custeio. Quanto à natureza da despesa, serão agrupadas em despesas correntes, compreendendo pessoal e encargos sociais, no grupo de natureza de despesa 1, juros e encargos da dívida, no grupo de natureza 2, e outras despesas correntes, no grupo de natureza da despesa 3. Então, como o nome já diz, pessoal e encargos sociais, relativos aos gastos com folha de pagamento, né, com todo o pessoal contratado, e os respectivos encargos. Juros e encargos da dívida, para empenho e pagamento dos juros da dívida fundada, e as outras despesas correntes correspondem a uma gama de serviços, né, que a prefeitura contrata para manter em funcionamento hospitais, creches, escolas, os prédios públicos, a infraestrutura urbana, né, praças, as ruas e tudo mais, além de toda a aquisição de material de consumo. Aqui inclui, claro, as despesas de água, luz, telefone, né, e tudo mais que precisa para manter os públicos em funcionamento, os prédios em funcionamento. E pessoal em encargos sociais e outras despesas correntes também existe como despesa corrente intraorçamentária,
quando a prefeitura empenha em favor do RPPS ou da CAPSES, né? E as despesas de capital estão divididas em investimentos, no grupo de natureza da despesa 4, inversões financeiras, grupo de natureza 5, e amortizações da dívida, grupo de natureza da despesa 6. E a reserva de contingência, que ela vai aparecer no grupo de natureza da despesa 9. Quanto à modalidade de aplicação, nós temos a modalidade 20, quando se faz transferências à União, geralmente no caso de restituição de saldo de convênio ou de alguma glosa de valor que precisa ser restituído. 30, quando se faz a transferência aos estados e ao Distrito Federal, no caso nosso, ao Estado do Paraná, geralmente, em função também de restituição de saldo de convênios. 50, quando se empenha em favor das entidades sem fins lucrativos, que é o caso das subvenções sociais. As modalidades 71 e 72, quando o município empenha em favor de consórcios públicos. E 90 é a modalidade de aplicação que o município utiliza para a execução direta. E o 91, quando se empenha em favor do RPPS. Lá nos artigos 8º até o 23º, ele traz mais dados de como deve ser apresentado o orçamento. Então, como devem ser detalhadas as planilhas de receita, quais os anexos que devem vir, como são detalhadas as planilhas de despesa, todos os anexos que devem acompanhar do detalhamento da despesa, seja por função, subfunção, fonte de recurso, né, por órgão, por categoria também, por elemento de despesa. Então, tudo isso vai vir detalhado no orçamento que vai ser apresentado em setembro. No artigo 24, traz alguns itens que o Executivo poderá, então, fazer, né? No item 1, incluir, excluir, alterar e transferir ações, desde que não resultem no desequilíbrio entre receitas e despesas. Transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações aprovadas no orçamento em créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações em suas competências ou atribuições, mantidas a estrutura funcional programática. Promover ajuste na codificação orçamentária decorrente da necessidade de adequação na classificação vigente, porque nós lá estamos recebendo constantemente os planos de contas, as versões, né, do plano de contas da STN, que está lá dentro daquele manual que eu mostrei antes. E, às vezes, o projeto chegou aqui na Câmara, antes dele ser aprovado, nós já temos outra versão do plano de contas, mudando categoria, mudando desdobramento, mudando fonte de recurso. Então, para que a gente tenha essa permissão para corrigir em função dessas alterações. Efetuar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10%, do total da despesa fixada para administração direta, e, da mesma forma, também 10% para a administração indireta. Efetuar a abertura de créditos suplementares com recursos do superávit financeiro, efetuar a abertura de créditos adicionais com recursos do excesso de arrecadação, e também efetuar a abertura de créditos adicionais com recursos de operação de crédito. É claro que nesse item da operação de crédito, a lei de autorização para contratação de operação de crédito, ela tem que ser analisada pela Câmara, tá? Com antecedência. Seria uma lei específica, né? Então, amarração com a legislação, com a Constituição e a LRF, é de forma que a proposta orçamentária ela deve conduzir os recursos para atender prioritariamente
despesas com pessoal ativo e inativo, despesas com encargos sociais, despesas com amortização da dívida pública, despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e despesas com atendimento à saúde, além de reservar recursos necessários para a conclusão das obras em andamento. Essas são as nossas, os 5 primeiros itens são as nossas despesas obrigatórias de caráter continuado, né? Então, se eu abrir uma escola, coloquei ela para funcionar, não dá para no ano seguinte eu dizer não vou mais, não tenho recurso para funcionar essa escola. Então, criou-se uma despesa obrigatória, né? E com relação à despesa com pessoal, eu coloquei aqui a limitação aos 54%, mas, na verdade, lá nos artigos da lei, diz que o município deve observar o que estabelece a Constituição e também os artigos 20 e 21 da LRF, que traz lá todas aquelas limitações e o que fazer caso extrapole esse limite de 54%. Condições para a concessão de subvenções sociais. Então, as entidades privadas, né, sem fins lucrativos sempre, com fins lucrativos jamais, elas têm que estar em situação regular perante os órgãos públicos, ela tem que estar declarada de utilidade pública e que preste atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde e educação. E realize atividades de natureza contínua, né, que tem lá aquela exigência de 2 anos de funcionamento, para que uma entidade não venha no município, consiga um recurso, e no ano seguinte ela feche as portas e não funcione mais. Sim, claro, eu não trouxe aqui mais detalhes, porque toda a tramitação dessas subvenções sociais ela é feita lá no setor jurídico da Prefeitura, e ela obedece, né, a Lei 13.019 e também o Decreto Municipal 145, que traz todos esses critérios e essas condições. Ana, desculpe, porque é justamente nessa página aí que nós gostaríamos, em relação ao CODESC, ele pode receber emenda à LDO e aplicação juntamente com a lei orgânica, com a lei orçamentária? Então, ele precisa passar por uma avaliação no setor jurídico. Em tese, assim, a princípio, eu acredito que não, porque ele não atende essas condições aqui de serviços de assistência, saúde e educação. Okay? Talvez, de forma global, se tiver algum interesse de desenvolvimento industrial, talvez, mas eu não sei se isso está amparado agora no nosso decreto municipal. Tá? Então, com relação às alterações na legislação tributária, a gestão tributária e financeira do município, ela visa gerenciar a arrecadação de tributos, né, os tributos próprios, no caso, propiciar nível adequado de facilitação aos contribuintes na relação com a Secretaria de Finanças, integrar os sistemas informatizados de controle de arrecadação e conciliação e atendimento ao contribuinte, e reestruturar os procedimentos relativos ao processo administrativo tributário. A lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendido o disposto no artigo 14 da LRF. Isso está lá no artigo 45 do projeto de lei. E o artigo 14 da LRF, ele trata da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Então, o município só pode executar ações que não afetem negativamente ou que ele tenha condições de compensar financeiramente essas ações. No artigo 33, traz a questão da limitação dos empenhos, né? Então, ela deve ser observada sempre que a arrecadação municipal estiver indicando que o município não vai atingir as metas programadas. Então, ele deve iniciar um procedimento de limitação de empenho. E, não sendo, no entanto,
é objeto de limitação às despesas constitucionais e legais do município, inclusive as destinadas aos encargos encargos da dívida pública, e as dotações custeadas com recursos de doação, convênios e operações especiais. Então, recursos que vêm para uma finalidade específica só podem ser utilizados naquela finalidade. Então, não haveria necessidade de limitar em função de uma baixa arrecadação, por exemplo, na fonte livre, né, nas fontes próprias do município. Projeção das receitas por categoria econômica, então. De que valor nós estamos falando? Então, o valor global do projeto está de R$ 321.445.282, divididos em R$ 284.088.482 para administração direta, prefeitura e câmara, e R$ 37.356.800 para administração indireta, que no nosso caso é a CAPSES. Então, essa tabela traz a projeção que foi feita no orçamento de 2019, né? E também para os 3 anos seguintes, 2020, 2021 e 2022. 2020, o valor total de R$ 321.445.282, sendo desse valor R$ 282.236.550 se refere às despesas correntes. E R$ 21.467.680 despesas correntes também, mas intra-orçamentárias, que vão aparecer no orçamento do RPPS, e mais R$ 17.741.052, que compreende as receitas de capital. Então, no âmbito das receitas correntes, nós temos lá os impostos, taxas e contribuições de melhorias, já líquidos dos 20% do Fundeb, na casa de R$ 74.338.722. Receitas de contribuições, R$ 19.489.830. Esse valor compreende aqui na faixa de 12 milhões para COSIP, e o restante é receita de contribuições do RPPS. Receita patrimonial, R$ 8.427.518. Também nós temos para o município uma casa de 3 e pouco, e 5 milhões, pouco mais de 5 milhões para o RPPS. Receita agropecuária, R$ 28.482, de serviços, R$ 241.500, e nas transferências correntes, R$ 176.868.063, já líquidos, né, como eu falei, do Fundeb, e outras receitas correntes, R$ 2.842.435. Nas receitas de capital, nós temos R$ 9.555.000 para a operação de crédito, alienação de bens, R$ 4.599.000, e transferências de capital, R$ 3.587.052. Só um parênteses aqui na receita de capital, foi bem assim, difícil de estabelecer uma projeção, porque a gente estava justamente em processo de contratação, né? E a assinatura do contrato com a Caixa, por exemplo, ele saiu após a entrega desse projeto aqui na Câmara. Então, a gente estava assim, porque a lei diz assim, pode inserir a operação de crédito desde que ela esteja contratada, né? Então, a gente tinha vários processos, tanto no Paraná Cidade, quanto na Caixa Econômica, quanto no Banco do Brasil, justamente em tramitação nesse período, né? Então, nós dividimos mais ou menos aqui, colocamos parcialmente nos 3 exercícios, porque acreditamos que não vai ser possível executar tudo em 2020. Então, ele foi também colocado para 2021 e 2022. Mas, caso seja necessário, vai ser feitas as correções, né, de antecipação. Então,
O panorama geral dessas receitas, como que está a composição, né? Nós temos lá impostos, taxas e contribuição de melhoria, que ele corresponde a 23% do total da receita do município, do total dos 321 milhões. Receitas de contribuições está correspondendo a 6%, transferências correntes, receita patrimonial, desculpa, corresponde a 3%, transferências correntes, 55%, outras receitas correntes, 1%, receitas intra-orçamentárias, 7%, e a receita de capital, 5%. Então, nós temos aqui as duas fatias maiores, que é a arrecadação própria do município, impostos, taxas e contribuição de melhoria, 23%, e as transferências do Estado, da União e multigovernamental, correspondendo a 55%. As demais sempre vêm mantendo mais ou menos esse percentual de comprometimento. Então, nós temos aqui, só em relação às receitas correntes, né, quais são as que são mais impactantes na arrecadação do município. Então, nós temos lá o IPTU, com 11%, o FPM na casa de 12%, a sua contribuição, o ICMS contribuindo ali na casa de 13%, transferências do SUS, 12%, e transferências do Fundeb, 10%. As demais receitas ficam todas abaixo de 10% a contribuição em relação ao total das receitas correntes do município. Alguma questão em relação à receita? Projeção da despesa por categorias econômicas. Então, nós temos aqui os 3 exercícios, né, 2020, 21 e 22, receitas correntes distribuídas em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E a despesa de capital divididos em investimentos, amortização da dívida. Inversões financeiras nesse período não tem previsão. E a reserva de contingência, está somado aqui também a do município e a da CAPSES. Tá? Então, nas receitas correntes, nós temos ali um valor total de R$ 282.470.773, divididos em pessoal e encargos sociais, que compreende 154.634.468 reais, juros e encargos da dívida, 546 mil, e outras despesas correntes, 127.290.305 reais. Nas despesas de capital, investimentos, 24.293.709, amortização da dívida, 1.260.000, e lá na reserva de contingência, 13.420.800, sendo que desse valor, 1.050.000 é do Executivo Municipal e o restante é do RPPS, né, 12.300.000 e pouquinho do RPPS. Somando, então, o valor total de 321.445.282. Esse valor foi projetado para os anos seguintes, então, variando aí na casa de entre 4% e 5%, observando os efeitos inflacionários previstos e também o crescimento econômico. Essa tabela é a mesma, só que ela está dividindo aqui os valores da administração direta e indireta. Então, nós podemos ver ali, observar que em 2020, a despesa total do município está na casa de R$ 284.088.482 e do RPPS R$ 37.356.800, onde vocês podem observar qual é o valor de despesa corrente e despesa de capital para cada uma das duas entidades. Tá? E soma os valores da tela anterior. Fazendo a distribuição também, o comprometimento, né, da Receita Municipal.
Então, 48% está comprometido com o pessoal em cargos sociais, abaixo de 1% com juros em cargos da dívida, 40% com outras despesas correntes, 8% com investimentos e abaixo de 1% também para amortização da dívida e 4% corresponde à reserva de contingência municipal. Só observando que, tendo em vista as novas contratações em andamento, não foi possível projetar ainda por causa do período de carência, e essa carência é dada a partir da liberação do recurso. Então, nós teremos modificações nos anos seguintes em relação a juros e encargos da dívida e a amortização dos contratos da dívida fundada, né? Que a gente vai ter que fazer um dispêndio um pouco maior a cada mês, em função dos novos contratos assinados. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Então, no demonstrativo 1, nós temos o anexo de metas fiscais. No demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas previstas no exercício anterior. No demonstrativo 3, as metas atuais comparadas com as metas fixadas nos 3 últimos exercícios. No demonstrativo 4, a evolução do patrimônio líquido nos 3 últimos exercícios. No demonstrativo 5, a origem e aplicação dos recursos provenientes da alienação de ativos. O demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, né, no caso a CAPSESE. No demonstrativo 7, a estimativa e compensação da renúncia da receita. E o demonstrativo 8, a margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Depois nós temos lá no anexo de riscos fiscais também, as possíveis ocorrências que podem afetar o orçamento. E, por último, o demonstrativo das obras em andamento, que a lei exige que se mande, para que se observe a existência de recursos para cumprimento das obras, para terminar as obras que estão em andamento antes da abertura de novos projetos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é mais ou menos o demonstrativo 1, ele veio com essa aparência, né? Ele traz aqui os 3 exercícios, 2020, 21 e 22. Ele traz os valores das receitas em valores correntes e em valores constantes, né? A primeira coluna, valor corrente. A segunda coluna, o valor constante. Desse valor constante é retirado o efeito inflacionário. Na terceira coluna, ele tem o percentual que corresponde à receita corrente líquida. Na União, ele coloca o percentual em relação ao PIB. Mas, para os municípios, o PIB geral é muito alto, então daria um percentual assim, difícil de apresentar, né? Então, nós temos ali uma receita total de 321.445.000 como valor corrente. Na coluna do valor constante, nós temos 309.082.002 reais, como despesa total, receita total, desculpa. Na segunda linha, nós temos as receitas primárias. Então, desses 321 milhões, nós extraímos as receitas financeiras, que são as operações de crédito, os rendimentos de aplicação financeira e alienação de ativos. Então, ela cai para 299.300.143 reais. Na terceira linha, nós temos as despesas, 325.230.930, que ela foge um pouquinho do valor que está estipulado lá nas metas prioritárias, porque, no caso das metas fiscais, nós consideramos os fluxos de pagamento e não as metas estabelecidas. Até o ano passado, a gente fazia esses demonstrativos com base na despesa liquidada. E, a partir desse ano, os demonstrativos devem considerar a despesa paga. Então, tem uma diferencinha, né? Eu estou projetando lá o que se pretende fazer. Mas, dentro daquela despesa prevista, eu tenho que considerar aqui também
os restos a pagar de exercícios anteriores que serão pagos em 2020 e também os créditos adicionais que possam vir a ser abertos com recursos do superávit de 2019. Por isso, esse valor aqui ele não vai coincidir com a tabela de metas da despesa. Tá? E tirando também as despesas financeiras, no caso, juros, encargos da dívida e amortização da dívida, vai para 319, 639, 282. Também aqui, não coloquei somente aquela projeção de pagamento de juros ou aquela projeção de amortização. Nós colocamos um fluxo que pode vir a ocorrer a partir de 2020, em função dos novos contratos, né? Então, nós temos ali um resultado primário negativo em função do alto valor de contratação de operação de crédito. E o resultado nominal é também de 18.178.000 negativos. Porém, a nossa dívida pública consolidada, ela vai ficar num teto total de 26.179.000, se forem executados todos os planos, né, os contratos, e a dívida consolidada líquida, extraindo as disponibilidades projetadas, financeiras projetadas para cada ano, ela ainda ficaria negativa. Ou seja, as nossas disponibilidades financeiras superam a nossa dívida consolidada bruta. Tá? E assim, sucessivamente, para todos os demais exercícios. É claro que, como eu disse, a administração pública ela é dinâmica, então a gente pode vir a ter que atualizar essas tabelas em função das alterações que possam vir a acontecer. No demonstrativo 2, a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Então, ele traz aqui a receita prevista para 2018, anterior ao exercício de elaboração, né? Então, estou elaborando o projeto em 2019, que ainda está em andamento, o exercício findo é 2018. Então, nós tínhamos uma projeção de receita total de 292 milhões, realizada 278.515.539, correspondendo a um percentual de 116,8% da RCL. A RCL é um pouquinho menor em função de algumas deduções. E nós tivemos ali uma diferença negativa na casa de 13 milhões. Né? Faltou 4,68% para atingir a meta total prevista. Nas receitas primárias, 269 milhões, 104% da RCL, realizado 267.143.000, correspondendo a 112,1% da RCL, 2 milhões negativos de diferença e uma variação de 0,81% negativa. Despesa total projetada, 308.405.000, correspondendo a 119,5% da RCL, realizado 237.819.201 reais, 99,8% da RCL, uma diferença aí na realização na casa de 70 milhões e uma variação de 22,89%. Aí nós temos as despesas primárias, 318 milhões projetado, realizados 236 e uma variação em torno de 25%. Resultado nominal, 48 milhões e uma meta realizada na casa de 30 milhões. Houve adequações nesse relatório, porque ele foi enviado somente com os dados do Executivo. E aqui nós fizemos a consolidação do Executivo e também da administração indireta, da CAPESES. Então, dá um pouquinho de divergência em relação às metas realizadas. E a dívida pública fechou em 2018, então, com 1.084.869, e dívida consolidada líquida, 752,49 nas projeções. E realizado 4.881.638, e dívida consolidada líquida, diminuindo as disponibilidades financeiras, 34.432 negativos.
É mais ou menos essa aparência, né, do demonstrativo 2. Aqui nós temos o demonstrativo 3, desculpa, o 3, avaliação das metas atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, aqui ela vai de 2017 a 2022. Não dá para entrar em detalhes aqui na planilha, mas quem tiver interesse, puder analisar os dados, né, compreende aqui um período histórico, né, um período assim de três exercícios, contando 2019, que já estamos em junho, na metade, né, 2 executados, 1 em execução. E os 3 futuros, o que se pretende para os 3 futuros exercícios. Nessa primeira tabela, há valores correntes, né, e estipulando também ali a variação percentual. E mais abaixo nós temos a mesma tabela, só que considerando os valores constantes, deles eliminados o efeito inflacionário também. Tá? Então, quem tiver curiosidade, é bem interessante analisar esse demonstrativo. No demonstrativo 4, nós temos a evolução do patrimônio líquido, né? Então, 2016, 17, 18, 3 exercícios já concluídos, né? Fechados. Então, nós tínhamos um resultado acumulado em 2016 de R$ 392.564.803. E em 2017, passou para R$ 426.483.811, e em 2018 para R$ 472.969.311. E na parte inferior, nós temos ali os lucros, os prejuízos e as reservas do RPPS, né? Que ela aparece ali negativa em função da projeção atuarial. É isso, né, Fernando? A projeção atuarial, né, que é um compromisso que o município tem com o RPPS, ao longo dos anos, aí, né, que mais para frente a gente pode ver. Então, ela aparece dessa forma aqui, com R$ 190.852.493 negativos em 2016, em 2017, R$ 203.288.000, e em 2018, R$ 222.337.619. Demonstrativo 5, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de bens. Então, tem também ali o período de 2016 a 2018, há colunas invertidas aqui, né, que ele coloca dessa forma no manual. Então, a gente teve ali uma captura de recursos de alienação na casa de R$ 2.611.811 em 2018, R$ 4.419.996 em 2017 e R$ 3.056.592 em 2016. Esses recursos foram aplicados basicamente com investimentos, né, sendo lá em 2016 também uma partezinha em inversões financeiras, que compreende a aquisição de terrenos. Então, na casa de R$ 1.003.204 em 2018, R$ 2.104.395 em 2017 e R$ 2.310.485 em 2016. E o saldo, claro, está em conta corrente, em aplicação financeira, o superávit desse período todo. Esse quadro das despesas com RPPS, eu tenho ele à parte, depois eu vou abrir. A estimativa e compensação de renúncia da receita. Então, nós temos aqui um relatório que a gente tentou reunir todos os incentivos, né, e as isenções que o município oferece, mas foi um pouco difícil em virtude da migração de sistema, da troca de sistemas, né? Tem alguns dados que a gente não conseguiu acessar, mas nós vamos continuar trabalhando nisso, e assim que a gente tiver alguma divergência, a gente corrige esse demonstrativo. Então, os principais, na parte do IPTU, nós temos o desconto por pagamento à vista, nós temos também
mais abaixo, a isenção de caráter não geral para os aposentados, viúvas e deficientes físicos e incapazes, conforme o artigo 2º da nossa Lei 2.588. Também temos a isenção para os imóveis pertencentes às igrejas, conforme o artigo 30 da Lei Municipal 755, que é o nosso Código Tributário. Na parte do ISS-QN, nós temos também como incentivo o desconto por pagamento à vista do ISS da construção civil, conforme o artigo 4º da Lei Complementar número 2, de 2016. No ISS foi só isso que nós conseguimos encontrar. Na parte das multas, também a previsão de uma redução de 50% do valor da multa em casos de primeiro auto de infração, né, conforme o artigo 226 da Lei 2.749, de 2006. Taxas, nós temos também a previsão do pagamento à vista, o desconto de 10%. A COSIP, desconto pelo pagamento à vista. COSIP é esta que está no carnê do IPTU, né? Não aquela que o contribuinte paga lá na fatura. E TBI, a isenção também de caráter não geral, para as construções, né, os projetos de habitação de interesse social, no caso das transações dos terrenos para esse fim, conforme a Lei Municipal 3.458, de 2010. Então, nós temos aqui os valores, não são muito relevantes os valores, né? Soma no total 2.933.000 para 2020, 3.079.650 para 2021, e 3.233.633 para 2022. Os 3 primeiros casos, a renúncia que já foi considerada nas projeções da Receita. Então, ela não vem afetar as metas de resultado estipuladas, né? Conforme o artigo 14 da LRF. E nas demais, a gente vai fazer um trabalho efetivo, né, de cobrança dos créditos vencidos, o realinhamento de alíquotas, a implantação de programas de refinanciamento, se for o caso. Demonstrativo 8, margem de expensão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A intenção desse demonstrativo é mostrar, evidenciar qual é o crescimento continuado da receita, permanente da receita, e, da mesma forma, o crescimento permanente da despesa, e verificar se há alguma margem. Então, é muito difícil de fazer esse relatório por falta de dados que a gente possa, que sejam confiáveis, porque, em tese, não é o efeito inflacionário que importa aqui, é o efeito das alterações, da ampliação da base de arrecadação, né, que vem a acontecer nesse período e que possa ser, cujo valor possa ser aproveitado nas despesas obrigatórias de caráter continuado. E lá mais abaixo também, na definição do que é despesa obrigatória de caráter continuado. Eu poderia ter colocado ali somente as despesas com pessoal, encargos sociais, serviços da dívida e amortização da dívida. Mas será que as despesas com água, luz, telefone e outras de manutenção dos prédios públicos não são obrigatórios? Será que a gente pode abrir mão de pagar as faturas de energia elétrica ou de pedir para cortar a energia elétrica de escolas e postos de saúde? Eu acredito que não. Então, eu considerei tudo como despesa obrigatória. Sendo assim, então, nosso aumento permanente de receita ele está igual ao aumento permanente de despesa, e nós temos ali uma variaçãozinha em torno de 27 mil, que é irrisório, né, para a expansão das nossas despesas obrigatórias de caráter continuado. E esse aqui, ele já não está mais dentro do anexo de metas fiscais, e sim dentro do anexo de riscos fiscais,
que é a busca dos possíveis fatores que possam vir a impactar as finanças do município, né? No caso de 2020, nós consideramos aqui possíveis demandas judiciais na casa de R$100 mil, que seria compensado com a abertura de créditos a partir da reserva de contingência, da mesma forma, do mesmo valor. E mais abaixo, frustração na arrecadação. Então, coloquei aqui 30 milhões, que pode ser que não venha a se concretizar dentro daqueles 321 projetados. E, se isso ocorrer, infelizmente, o município deve providenciar a limitação da despesa também. Restituição de tributos não, tem discrepâncias de projeções. Então, a gente pode ter aqui tanto positiva como negativa, né? Nós podemos ter despesas projetadas, receitas projetadas que não se efetivaram, como podemos ter receitas não projetadas que se efetivaram. Então, no caso da não realização de uma previsão, a gente tem a limitação do empenho, e no caso de surgirem receitas que não foram previstas, nós temos a oportunidade de abrir créditos a partir do excesso de arrecadação. Então, isso está previsto na faixa de 400 mil. Somando tudo, uma variação, aí, uma oscilação em torno de 45 milhões nós podemos ter no orçamento. Agora eu vou abrir o demonstrativo do RPPS. Que ele é composto de três planilhas, né? Puxa, fechei. Aqui na primeira planilha, deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Na primeira planilha, nós temos a projeção atuarial, né, do RPPS feita conforme a empresa Actuari, né, que é contratada para fazer esse estudo, tá? E ela compreende do exercício de 2019, o quanto que seria em 2019, até o exercício de 2094. Essa planilha foi extraída do relatório da Actuari. A segunda planilha, ela mostra a projeção atuarial, o plano de amortização e contingenciamento que foi feito para 2019 e compreende o período de 2019 até 2040, porque anualmente é feito esse estudo, então ele pode alterar esses valores. Então, a cada ano, essas três planilhas são reformuladas, né? Então, nessa segunda planilha, 2019 a 2040. E na última, a amortização que está sendo feita agora em 2019. Então, foi programado pagamentos de R$ 5.288.892. Então, aqui estão as datas das parcelas, né, que estão sendo pagas, os valores de cada uma, e zerando, então, o montante no mês de novembro. E em dezembro será feito também um pagamento complementar por meio de dação em pagamento de imóveis, no valor de R$ 2 milhões. Então, nós temos R$ 3.288.892 em dinheiro, pagos conforme esse cronograma que está ali na primeira coluna, e em dezembro um repasse de terreno no valor de R$ 2 milhões, fechando os R$ 5.288.000. Ver se eu consigo achar aqui a planilha de obras em andamento.
Essa aqui é a planilha, foi efetuada, preenchida pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal. Então, ela traz aqui todas as obras iniciadas, o local de cada uma delas, a empresa que está executando a obra, o processo licitatório que foi feito para a execução dessa obra, o número do contrato, o valor do contrato e o percentual de execução de cada uma. E aqui, uma última coluna ainda, o P significa que está parada e o A que está em andamento. Então, a maioria delas estão em andamento, e vocês podem olhar cada uma delas. Essas que estão em andamento, com certeza foram consideradas no projeto de lei e serão consideradas no orçamento também. Só que lá em setembro nós vamos verificar se elas já foram concluídas ou não, né? Claro, as que não foram concluídas serão levadas para 2020. As metas prioritárias, então, já seguindo para o final, os programas prioritários para a execução em 2020. Então, nós temos lá os grandes programas, né? E, como eu disse antes, dentro desses programas é que são estabelecidos os projetos e as atividades. Encargos especiais, R$ 4.616.325. Processo legislativo, R$ 4.755.032. Gestão administrativa superior, R$ 4.270.560. Gestão administrativa intermediária, R$ 30.658.100. Divulgação oficial, R$ 1.458.471. Cianorte com segurança, R$ 1.766.800. Saúde para todos, R$ 33.131.469. Deixa eu dar o F5 aqui, que eu esqueci de novo. Saúde para todos, né? R$ 33.131.469. Transporte de doentes, R$ 2.198.490. Atendimento especializado, R$ 58.070.265. Construindo o futuro, R$ 32.260.907. Aprender brincando, R$ 23.496.060. Transporte escolar, R$ 9.287.250. Alimentação escolar, R$ 2.217.600. Alimentação escolar, formando profissionais, R$ 537.600. Promover cultura, R$ 1.100.700. R$ 1.100.700. Desenvolvimento rural, R$ 943.950. Esporte total, R$ 4.405.800. Desenvolvimento econômico sustentável, R$ 1.172.850. Proteção social através do SUAS, R$ 15.854.587. Preservar é essencial, R$ 5.944.050. Sistema viário eficiente, R$ 9.510.150. Serviços públicos de qualidade, R$ 21.874.650. Pavimentação e recap, R$ 11.815.566. Atendimento médico de urgência, R$ 1.790.250. E a reserva de contingência, aqui só no caso do executivo, mais para frente tem a tabela do RPPS, R$ 1.050.000.
Então, observem que esses programas, eles guardam relação com as ações e com as áreas em que são executados os serviços públicos, né? Então, mais ou menos, dá para ter o panorama do orçamento de cada órgão. Mas, na sequência, nós temos aqui uma tabelinha que mostra quais são as ações existentes dentro de cada programa, de cada órgão, né? Aqui por órgão, no caso. Aí, o legislativo, nós temos somente uma ação, né? 4.755.000 na segunda coluna. A primeira coluna é o valor orçado para este ano. O gabinete do prefeito, então, tem ali uma soma total de 4.368.931. Aí vocês podem observar as ações que estão dentro do gabinete do prefeito. Se alguém quiser algum questionamento sobre elas, mas eu vou passar só sobre o total agora, tá? A Procuradoria Jurídica, então, ela tem ali um orçamento no valor, a previsão de orçamento no valor de R$ 1.704.150. Assessoria de Planejamento, R$ 346.500. A Secretaria de Finanças, R$ 6.804.000. Nós temos ali dentro da Secretaria uma ação que corresponde à amortização e resgate e pagamento dos encargos da dívida fundada, lá no valor de R$ 1.806.000, né? As demais são despesas das diversas divisões que compõem a Secretaria. A órgão 6, Secretaria de Administração, nós temos um orçamento de R$ 20.359.500, destacando ali a contribuição para o PASEP, na casa de R$ 2.440.725, e também os encargos gerais do município, na casa de R$ 13.737.150. Aí, dentro desta atividade, tem vários serviços executados que não pertencem a nenhuma das outras secretarias, né? Por isso esse valor maior. A Secretaria de Desenvolvimento Municipal, um valor total previsto de R$ 23.758.566, um valor um pouquinho maior em relação ao valor de 2019, em função da modificação na municipalização do trânsito, né? Que a gente prevê também um aumento da arrecadação e também dispêndios serão feitos para colocar para funcionar e para manter essa nova sistemática do trânsito. Então, nessa secretaria, basicamente, o que alterou foi as modificações do trânsito. Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós temos ali como uma grande ação a manutenção dos postos de saúde, né, com uma previsão de R$ 23.806.000. A UPA, com uma previsão de R$ 11.326.350. Assistência hospitalar, R$ 32.226.500. O transporte de doentes, né, R$ 2.198.490. Consórcio público, R$ 9.878.400. O CIUEMP, R$ 1.790.250. A segunda tela também pertence à Secretaria de Saúde. A Vigilância Sanitária, ali, R$ 4.009.000. Assistência farmacêutica, R$ 4.012.000. E as demais setores também, então, somam uma previsão orçamentária de R$ 97.967.399. Desse valor, nós vimos lá nas primeiras tabelas que a participação do SUS está lá na casa de 12% e em valores 30, né, Rodrigo? 28 a 30, vai de 28 a 32 milhões de reais. O restante é custeado com recursos do município. Então, nesse patamar de orçamento, acreditamos que o investimento de recursos próprios e de transferências constitucionais na área de saúde vai ficar na casa de 30, 31%. Educação e cultura,
Da mesma forma, nós temos aqui o valor para cada setor, né, com destaque a manutenção das escolas municipais, com uma previsão de 27.933.000. A manutenção dos centros de educação infantil, com uma previsão de 16.251.000. A pré-escolar, 2.467.500. Apoio à educação, à entidade de educação infantil, aqui no caso é a CEMIC, 1.732.500. A alimentação escolar, uma previsão na casa de R$ 2.132.550. E o transporte escolar, R$ 8.897.700. Somados à manutenção dos demais setores, o orçamento da Secretaria de Educação deve ficar em torno de R$ 69.481.517, com aplicação de recursos de transferências e próprios na casa de 29% e 30% também. Agricultura, um valor total previsto de R$ 1.121.400. Esportes e lazer, R$ 4.641.200. Indústria, comércio, serviços e turismo, R$ 1.499.400. Assistência social. Então, nós temos aqui 3 telas, né, que somam um total de R$ 15.855.636. Dando destaque aqui dentro da Secretaria de Assistência Social para a manutenção das ações do SUS, numa previsão de R$ 2.292.885, para as transferências para as entidades não governamentais, com a previsão de R$ 4.070.000, e os serviços de proteção social básica, na casa de R$ 1.704.465. E depois nós temos os programas, de valor um pouco menor, mas bem importantes para o município, são os programas do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 117.898, os benefícios eventuais concedidos na casa de R$ 130.000, programa Água Solidária, R$ 210.000, o programa Aluguel Solidário, R$ 31.500, programa Minha Casa Melhor, R$ 546.000, programa Teto Solidário, R$ 367.500. Programa Transporte Solidário, R$ 1.365.000. Apoio aos conselhos, R$ 14.910. A manutenção da rede de atendimento ao idoso, R$ 98.280. Serviços de proteção social especial de média e alta complexidade, R$ 1.216.719. E a nova ação, né, manutenção dos serviços de políticas públicas sobre drogas, que está vigente já esse ano, no valor de R$ 288.750. O Conselho Tutelar, R$ 423.675. A Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, R$ 149.570. Apoio ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, na casa de R$ 13.000. A implantação e manutenção do programa Família Acolhedora, R$ 69.300. E a manutenção da divisão da criança e do adolescente, R$ 90.825, somando R$ 15.855. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um valor total de R$ 5.223.750, basicamente para a manutenção do Parque Cinturão Verde, para a finalização da construção da biblioteca, a manutenção das diversas, né, dos trabalhos executados pelas diversas divisões e setores que tem lá, a administração do canil municipal, na casa de R$ 504.000, né, o Parque Cinturão Verde, R$ 1.890.000, a coleta de lixo reciclável em vias e logradouros, R$ 200.000,
e programas de preservação do meio ambiente e saneamento básico, 41.500. Então, valor total, 5.223.750. Secretaria de Serviços Municipais, uma previsão total de 24.979.500. Não é taxativo, pode ter alteração de valor até a época do orçamento, né, em função do que vem sendo executado. E as principais ações estão ali descritas, né? O gabinete do secretário, R$ 204.750. Coordenadoria de Conservação de Veículos, R$ 89.250. Serviços internos de conservação de veículos, R$ 500.850. A garagem municipal, R$ 1.071.000. Basicamente folha, né, nesse caso. Administração, conservação e reparo de estradas e vias, 4.200.000. Administração, conservação e outros serviços no cemitério, 592.200. Manutenção da iluminação pública, 9.329.250. Conservação de vias e logradouros públicos, 4.646.250. Depois temos ali a divisão de serviços municipais, 317.000. E, em seguida, a administração distrital, 1.282.050. Essa coleta de lixo domiciliar, ela pode ser remanejada para outras, porque não vai ser mais executado, não é isso, Alain? Continua? Ah, sim, o lixo não, então ela permanece aqui. A manutenção da divisão da conservação de obras, 1.922.550. Conservação de praças, parques e jardins, 63.000. E combate à erosão urbana, 588.000. Eu fiquei pensando nisso ontem à noite, pensei, será que foi? Mas então está correto aqui, achei que eu tinha colocado errado. Secretaria de Integração Governamental, 168.000, e a reserva de contingência, 1.050.000. Então, aqui nós temos mais ou menos a distribuição dos valores para as entidades em 2019. Não bate com aquela ação lá da assistência na casa de 4 milhões, porque as duas primeiras ações lá de 2.255 e de 361.000 estão lá na tabela da educação, né? Então, 4 e 2, que daí dá essa soma de R$ 6.865.884 previsto como repasse para as entidades municipais. E a CAPSES, então, os programas da CAPSES, são 3 programas apenas, encargos especiais 176.800, gestão administrativa superior 941.200 e encargos com inativos e pensionistas 23.868.000, somando os 37.356.800. Então, em sequência, nós temos aqui apenas uma tabela demonstrando a arrecadação prevista para a CAPSES, muito embora ela já esteja consolidada lá nas planilhas da prefeitura, né? Então, a arrecadação, basicamente, a receita de contribuições, de 8.218.80, receita de rendimentos de aplicações financeiras, na soma 5.274.880, e outras receitas correntes, 2.396.160, que compreende a compensação do INSS, né? Pessoas que trabalhavam na iniciativa privada e migraram para o serviço público. E as receitas correntes intra-orçamentárias, R$ 21.467.680. E a próxima tela mostra também a projeção das despesas. Então, pessoal, encargos sociais, R$ 23.371.920, outras despesas correntes, R$ 468.000, despesas correntes intra-orçamentárias, R$ 197.600, e investimentos, R$ 948.480. Com a reserva de contingência, no valor de R$ 12.370.800, nós temos uma projeção total de R$ 37.356.800. Assim, eu termino a minha explanação e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento. Muito obrigada pela
compreensão, paciência e participação de todos. Obrigado, Ana Maria, pela explanação corretíssima. E eu deixo a palavra aos vereadores, ao público presente. E se alguém quiser fazer um questionamento. Queria também agradecer a presença dos secretários Eliabe, da administração, o Alain, de serviços, o Valtinho, lá do esporte, e o Divancir, que é o nosso diretor da saúde, e os demais aí. Então, à disposição. Ana, bom dia novamente. Obrigado por você ter tido a coragem aí de vir nessa audiência pública, pela elaboração, por tudo aquilo que a gente passa no momento. Eu tenho uma pergunta, eu acredito que é pertinente no momento, inclusive na semana que vem, acredito que a Comissão de Finanças vai estar dando parecer nessa emenda, inclusive a emenda proposta pelo vereador Vitor, pelo vereador Dirceu, Natal e o vereador João, no que diz respeito à autorização do Poder Executivo na abertura de créditos adicionais, que hoje o limite prudencial é de 10%, eles têm uma emenda, a LDO, em que diminui para 2%. Hoje, em termos de investimento, implicaria, ou em termos no que hoje realmente implicaria essa redução do limite prudencial, que hoje é de 10%? Está lá no artigo 24. Assim como eu falei durante a explanação, é tudo muito dinâmico, né? Os acontecimentos são dinâmicos, então tem muita coisa que surge sem que esteja previsto. De repente, a gente fez uma previsão maravilhosa, mas surgiu a oportunidade de realizar uma outra coisa assim de pronto, um recurso que chegou do Estado, um recurso que chegou da União, sabe, que não está de acordo com o orçamento. Então, a gente tem essa liberdade de abrir de pronto ali por decreto, para que seja um processo célere, né, rápido. Então, se cair para 2%, é importante que os secretários e os chefes das divisões financeiras estejam aqui, vai engessar completamente os trabalhos no Executivo. Vai dificultar bastante e vai causar danos à própria população, né, em virtude da demora, porque nós sabemos aqui que, no mínimo, 3 semanas, 1 mês para aprovação. Então, quem está perdendo é a população, que vai deixar de ter aquele serviço de pronto, porque nós também devemos considerar que tudo que o município vai adquirir ou contratar tem que passar pelo procedimento licitatório, que também não é rápido. Tá? Então, a vantagem que o município tem, outros municípios têm até 20% para trabalhar, né? No nosso caso, é 10%, é nesse sentido, porque daí, pelo menos a parte orçamentária, a gente agiliza, porque não dá para iniciar um procedimento licitatório sem que tenha o crédito orçamentário para garantir aquela despesa, né? Então, antes de uma aprovação aqui no Legislativo, a gente não consegue adiantar nem a licitação para comprar, ou seja, um equipamento, ou contratar um serviço, ou fazer uma aquisição de material de consumo, né? Então, nesse sentido, vai ficar muito difícil para nós que trabalhamos lá, para a administração, mas as perdas reais, quem vai sofrer é a própria população, que vai ter que esperar para ter acesso a esses serviços, a esses produtos. Muito obrigado, Ana. Eu gostaria até, inclusive, de aproveitar a oportunidade, acho que é o vereador João, que faz parte da comissão de fiscalização, juntamente com a vereadora Márcia, para que a gente possa transmitir a ele essa real necessidade, e também que o colega Natal, assim como o vereador Vitor também, que pudesse estar transcorrendo de forma clara, para que a gente possa aí ter o mesmo entendimento, né, da necessidade da não redução desse percentual. Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigado aí pela presença, a explanação. Eu queria só fazer uma pergunta. Desses 10%, esses 10% que tem essa margem, já foi utilizado alguma vez esse total de 10% do município? Já precisou usar esses 10% para que atendesse essas necessidades que você está colocando aí? Não, mas, salvo engano, na casa de 7%, atingimos 6%, 7%.
Mas isso não acontece periodicamente, todos os anos, talvez? Oscila muito, né? Oscila. Depende muito do que acontece, né? No dia a dia da prefeitura, né? Então, o que aconteceu no ano passado é diferente do que está acontecendo esse ano e pode ser diferente do que acontece no ano que vem. Então, algum tempo atrás, a gente usava quase nada do limite, porque era bem, assim, tranquilo para trabalhar. Mas agora está muito dinâmico. E nós estamos trabalhando com um orçamento apertado, um teto, né? Antigamente a gente tinha uma margem, uma reserva de contingência muito alta que poderia ser aplicada nos setores que precisavam, né? Agora a gente tem trabalhado com remanejamento dentro das próprias secretarias, para que se elas surgiu a oportunidade de fazer algum serviço novo, que é mais importante, que vai dar melhores resultados, ela tem que abrir mão de outra previsão que havia sido feita para fazer a transferência. E a gente tem utilizado esse mecanismo do decreto justamente para que o processo seja mais rápido. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a Ana pelo esforço que ela fez aí na elaboração da LDO. Sabemos as dificuldades que você teve e parabéns aí, você trabalhou aí dias até noites nessa lei de diretrizes orçamentárias e agradeço em nome da Câmara, em nome de todos que estão aqui presentes. Se alguém mais, acho que ninguém mais tem questionamentos, acho que não, né? Então agradeço a sua presença e declaro encerrada essa sessão, essa audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigado.